Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Diga para ele, aleluia. Mestre, eu preciso de um, Deus, aleluia. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra me ser Senhor de tudo em mim. Já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscitas, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, glória a Deus. Eu já avisei a mãe dela que eu vou sequestrar ela. Vou tomar posse, entendeu? E não aceito resgate. Glória a Deus. Obrigada, Gabi. Amém, amados? Agora, nós vamos... Há 3 meses atrás, nós demos início ao trimestre da escola bíblica. E houve uma doação de uma Bíblia. E nós lançamos aqui que a pessoa mais frequente, o aluno mais frequente da escola bíblica estaria ganhando, né, pastor Jorge? Estaria ganhando uma Bíblia de presente. E eu fiquei muito feliz em saber a pessoa que ganhou. Vem cá, pastor Jorge, você que vai anunciar.
A honra é toda sua. Aleluia. Bom, é um jovem. Glória a Deus. Um jovem que tem dado com certeza muita alegria para a igreja, para os seus pais. Estou falando jovem, não assim pessoa madura. Tem dado muita alegria com certeza para a igreja, para todos os ministérios, para a sua família, tenho certeza que é uma grande bênção também. Esse jovem é o Tiago Freire. Não teve nenhuma falta. Não teve nenhuma falta do trimestre. Assim, observação importante. O segundo, um amor, né? Vai ter que ler a Bíblia agora. Meus parabéns. É uma informação importante. O segundo lugar ficou com o irmão Nilton, que só não empatou com ele porque teve que faltar por causa da cirurgia que ele fez. Senão ia haver empate do irmão Nilton. Olha, família aqui, ó. Então, parabéns ao meu irmão Nilton, que só teve uma falta justificadíssima por causa da cirurgia. Senão estaria empatado com essa criança aqui, né? Para depois o sorteio, né? Parabéns a todos que compareceram. Sabemos que muitos que tiveram algumas faltas também tiveram motivo, justificativo, enfim. Mas aqui está um exemplo de perseverança. Amém? O próximo vai ser o carro zero, o carro do pastor Lucas ali, ó. Aleluia. Amados, olha, eu olho para esse rapaz aqui e eu tenho um sentimento de ver Timóteo. Sempre, assim, eu te vejo tocando ali, como se você fosse Timóteo. E Paulo falou assim para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Pais, fizeram um bom trabalho, viu? Porque frutifica na casa do Senhor. Amém? Vamos aplaudir? Glória a Deus. Agora vai ter que ler, hein? Aleluia. Glória a Deus, pastor Wilson. Além da Gabi, que canta para multidões, como nós falamos agora há pouco, o pregador dessa noite também prega para multidões, internacionalmente conhecido. Né? Daqui a pouco ele vai trazer a palavra. Estou profetizando. Né? Glória a Deus. Hoje a palavra está sob a responsabilidade do presbítero Celso, que também tem demonstrado grandes frutos, tem produzido, tem sido um mestre muito usado na escola bíblica. Você que não tem vindo. Nós temos dois professores do mais alto gabarito. Nós temos o pastor Jorge, que é o mestre. Tem uma aula altamente esclarecedora. Não há um domingo que a gente não saia daqui completamente cheio, né, e transbordando da palavra do Senhor com coisas realmente aplicáveis. Não é a teoria, mas a palavra de Deus, que ao pôr os pés ali para fora, a gente já sai praticando. Porque a escola bíblica, na realidade, tem esse viés de ensinar e produzir o fruto, né, dos estatutos do Senhor, de comportamento, de atitude, não só como crente, mas como pai, como mãe, como filho, como profissional. Amados, a ponto de eu afirmar sem medo de errar, quando nós tivermos 70% da igreja frequentando, inscrito como aluno da escola bíblica dominical, os nossos cultos de domingo serão diferentes. Serão cultos em que nós ganharemos vidas, almas para Jesus. Não precisaremos gastar e desperdiçar o culto de domingo à noite para exortar, para ensinar a igreja acerca de comportamento, de santidade, acerca de atitude cristã. Porque isto poderia ser usado e poderia ser feito durante a escola bíblica. Mas, infelizmente, a gente não alcançou ainda, e é um objetivo que nós estamos orando,
para que o Senhor amadureça o entendimento da igreja, a fim de que venha para a escola bíblica, para então, na escola bíblica, ser ensinada de forma didática, de forma metódica. E a palavra de Deus, então, corrigir, exortar, aconselhar, disciplinar, instruir. E aí, à noite, no domingo, a gente, então, ter tempo para pregar o Evangelho, para ganhar vidas para Jesus, e assim, então, ter um ciclo, né, por exemplo, no domingo, completo, em que se ensina o povo de manhã e à noite damos frutos de justiça para o reino. Você está entendendo? Então, não é só vir, não é só um apelo assim, ó, vem à escola bíblica. Na realidade, é estar, né, oferecendo o teu corpo num sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, para que nós, como pastores, possamos produzir o fruto específico do domingo de manhã, que é a instrução. E aí, né, então, as coisas entrarão no seu eixo, mas isso, na realidade, é uma conquista. Nós estamos só começando. Nós, quando eu digo a igreja, eu, você, cada pastor e cada membro da igreja, só estamos começando esse ciclo. Mas já está uma grande bênção. Hoje nós temos uma média de alunos, nós temos 35 alunos inscritos na escola bíblica, mas ainda é pouco. Nós temos 150 membros. Então, amados, eu falei de 70%, né, pastor, que nós temos conversado. Faz as contas aí rapidinho, 150. 105 pessoas na escola bíblica. Um sonho, né, pastor? Mas será uma igreja sólida, será uma igreja ainda mais sólida do que com muito mais frutos do que já dá. E esse é o nosso compromisso diante do reino. Amém? Então, prestigie. Ore ao Senhor, peça sabedoria, para que então você possa gastar o teu tempo pelo domingo de manhã como primícia, porque é o primeiro culto da semana. Se você pensar assim, ó, a escola bíblica é o primeiro culto da semana, domingo é o primeiro dia da semana. Às 10 horas da manhã na casa do Senhor, é o meu primeiro culto a Deus na semana, que eu vou entrar. Então é um culto com muita unção, louvores simples, mas ungidos, cheios da presença de Deus, diferentes de todos os outros cultos que também são, que cumprem o papel, mas, amados, é diferente. Amém? Então, aproveite o início do próximo trimestre e se inscreva, seja aluno da escola bíblica dominical. Quero agradecer a presença da Rebeca, que está conosco. Imagino que seja. Muito obrigado, Rebeca, pela tua presença. Está ao lado, sua amiga da Gabi, trabalha com a Gabi. Louvado seja Deus, venha sempre que quiser, viu, Rebeca? A casa é do Pai, a tua casa também, em nome de Jesus. Obrigado. E, amados, eu acho que é só isso, depois a gente fala mais sobre os avisos, para a gente não tomar tempo da palavra. Amém? Presbítero Celso, Deus te abençoe. A mamãe do Celso está aí? Cadê a mamãe? Faz um feijão, irmãos. Ô feijão abençoado. Boa noite, irmãos. O pastor falou comigo ontem, falou, você traz a palavra amanhã. Eu pensei que os pastores iam tudo para o Maracanã lá. Viu, pastor? Eu pensei que vocês iam fazer uma excursão no Maracanã, o pastor me chamou para trazer a palavra. É brincadeira. Amém? Hoje Deus tem... Amém, obrigado. Hoje Deus tem uma palavra para os nossos corações, Ele já tinha colocado alguma coisa no meu coração. E eu queria compartilhar com vocês. Queria que vocês abrissem a Bíblia, em Daniel 1, a partir do versículo 3, do 3 ao 6. Está lá em cima, é o Jabes, não? Bem? Vamos lá? E disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxe alguns dos seus filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá,
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, neste momento, Pai, eu te peço, Senhor, que não seja eu, Senhor Deus, mas que Tu fales através de mim, que eu seja um canal, Senhor Deus, de bênçãos para o Teu povo, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, entender o que Tu queres para nós, Senhor Deus. O que Tu trazes do Teu altar através de nossas vidas, Pai amado. E que Tu estás pedindo do Teu povo essa noite, Senhor Deus. A começar do altar, a começar dos pastores, a começar dos presbíteros, Senhor Deus, a começar dos líderes da igreja, Senhor Deus. E, Senhor Deus, estendendo para o povo, Senhor, toque em nossas vidas, fale conosco essa noite, Senhor Deus. Eu te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém. O assunto que eu quero abordar com vocês essa noite é sobre comprometimento. É um dia bem propício, né? Dia de jogo do Brasil, Brasil e Espanha, a gente vai falar de comprometimento. Então, quem está aqui já tem a nota garantida aí, já está comprometido. Já veio na igreja no dia do Jogo do Brasil. Parabéns. Então, a gente vai falar sobre comprometimento, e comprometimento é algo de grande responsabilidade. Nós temos que fazer as coisas de coração, dar o nosso melhor, fazer as coisas com diligência, assumir compromissos. Isso é diferente de envolvimento. As pessoas que são comprometidas, elas exercem influência onde elas estão, tanto na igreja, quanto no seu serviço, quanto na sua casa. A pessoa comprometida, ela é diferente. As pessoas acreditam nela, porque sabem que o que ela se comprometeu, ela cumpre. É difícil uma pessoa que não se compromete, né? Ou então que assume coisas e deixam de lado. São pessoas desacreditadas. E o assunto hoje é comprometimento. Deus está trazendo para nós esse assunto. Deus está requerindo de nós que nós nos comprometemos, principalmente com Ele e com a obra dEle. Hoje em dia nós temos muitas pessoas que não se comprometem. Você vê casamentos destruídos, você vê lares deixados, pais que deixam filhos por qualquer problema. Às vezes o cara é casado com uma mulher, se nasce uma criança defeituosa, o homem sai e deixa. Isso é o quê? Falta de comprometimento. Ele só estava ali para os momentos bons, não estava preparado para o momento ruim. Os momentos difíceis. Então, tem pessoas que são apenas envolvidas, não são comprometidas. E isso aí me lembrou uma historinha antiga, uma historinha de um fazendeiro que tinha um gadinho, tinha um porquinho, tinha umas galinhas, e um dia a galinha virou para o porco e falou, ó, eu queria que todo dia o nosso dono, né, o fazendeiro, tivesse um café da manhã bom, né? Café da manhã gostoso e tal. Aí o porco falou, como é que é? Falou, não, a gente faz ovos com bacon para ele toda manhã. Aí ele falou, muito bom, né? Então quer dizer que você bota o ovo e eu tenho que morrer para você dar o... Eu morro e você só bota o ovo. E é isso aí. Então o que acontece? A galinha, ela está envolvida. E o porco estava comprometido. Que o toicinho ia sair dele. Entendeu? Então, essa é a diferença. Então, na igreja, às vezes, a gente vê muita gente envolvida e pouca gente comprometida. Muito crente galinha para pouco crente porco. Não é verdade? Oi, você. Não precisa ser palmeirense, né, para ser comprometido. Então, é isso que a gente vê hoje em dia. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 16, 24 a 25. Água aqui, que a garganta já está ficando seca. Vamos lá? Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então isso aqui é o comprometimento. Aquele que quiser ganhar a vida, vai perder. E aquele que perder a vida por Jesus é aquele que vai ganhar. Aquele que está comprometido com Deus, com a obra de Deus. E eu comecei a ler a palavra por Daniel. E nós sabemos que Daniel foi uma pessoa comprometida. Nós sabemos que Daniel teve... A gente vai falar de Daniel agora um pouco. Daniel foi um homem de Deus comprometido com Deus. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Então, Deus que julgava ele. Deus que via as atitudes dele.
Daniel foi um jovem hebreu que foi levado como escravo na primeira leva que Nabucodonosor, depois da profecia de Jeremias, levou o povo como cativo, no ano de 605 a.C., aquele cativeiro que durou 70 anos. A primeira leva que teve, Daniel foi junto. Então não foi só Daniel, como a gente citou na leitura bíblica, foi Daniel, foi Azarias, foi Misael e Ananias. Foram os jovens que foram escolhidos. Por quê? Porque Daniel, ele era diferente. Ele e os seus conhecidos, seus amigos, aqueles que conviviam com ele, era diferente. Ele foi nascido na família real. Daniel ele foi parente do rei Zedequias. E foi exilado na Babilônia, logo adolescente. Com 18 anos, ele já foi exilado e levado para a Babilônia. Só que ele começou a crescer tanto que influenciava. E ele, ao longo da trajetória de Daniel ali, ele foi praticamente o primeiro, chegou a ser o primeiro de um dos reis. E ele era um camarada tão envolvido e tão comprometido que os reis acreditavam nele, acreditavam na palavra. E a tal ponto que Deus dava sonhos para ele. Os sonhos do rei ele revelava. Sonhos que o rei não lembrava, Deus revelava a ele, porque ele era comprometido com Deus. Amém? Daniel cresceu tanto na Babilônia que chegou a ser o principal conselheiro do rei. Vamos abrir a Bíblia, Daniel 1, versículo 1, que fala justamente dessa entrada de Daniel. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nabucodonosor invadiu a Jerusalém pela primeira vez no ano 605, foi o que eu já citei. E o reinado de Nabucodonosor foi dos anos, foram 40 anos. Logo depois que teve a divisão dos reinos, Nabucodonosor foi o invasor ali, que eu comentei da profecia de Jeremias. E Jeremias já tinha avisado que eles iam ser invadidos, e o rei de Judá, na época, ele não deu ouvidos. Só que Deus exaltou Jeremias e colocou ele num lugar grandioso. E Daniel foi levado com os companheiros dele. E nós sabemos que Daniel passou por vários reis. Nabucodonosor reinou, nessa época, por 43 anos, segundo a história de Hebreus. Depois de Nabucodonosor, veio o filho dele. A Bíblia não cita, eu dei uma pesquisada na história dos judeus, na história dos hebreus, o pastor Jorge conhece bem, do Flávio José. O filho de Nabucodonosor foi Evil-Meroque, e ele sucedeu Nabucodonosor e reinou 18 anos. Depois, Niglizar, seu filho, reinou mais 40 anos, mais 18 anos. Depois, Labofarda, que era o filho do Niglizar, é o nome dos camaradas, não vai colocar o nome do filho de vocês de Niglizar nem de Labofarda. Seu filho reinou por mais 9 meses e foi substituído pelo Beltesazar. Beltesazar é aquele rei atrapalhado que a gente sabe que ele pegou as coisas de Deus consagradas e foi fazer orgias de tomar vinho e tal, e Deus cobrou dele. A gente vai dar mais uma olhada nisso para frente. E nessa noite que Beltesazar fez isso, o reino dele foi dividido. Existiam 2 parentes, que eram reis, que era Dario e Ciro. Eles foram lá e tomaram o reinado da descendência de Nabucodonosor. Só que Daniel era tão comprometido com Deus que, com todas essas mudanças, ele continuou lá. Então, o que acontece? Ele não fez conchavo com ninguém. Ele não se aliou de forma errada com ninguém. Ele só tinha um posicionamento diante de Deus. É o que o pastor Lucas fala. O posicionamento, né, pastor Lucas? Ele tinha um posicionamento diante de Deus. Então, reis caíram, reis morreram, reis sucederam outros, aconteceram problemas, reinos foram tomados, só que Daniel estava lá. Por quê? Porque ele tinha compromisso com Deus. Desde o início dele, quando ele não aceitou comer manjares, comer aquelas coisas oferecidas a ídolos. Nós sabemos que a Babilônia era uma nação totalmente idólatra, que adorava o Deus Sol, que
que adorava deuses pagãos. E Daniel era comprometido, ele não se contaminou com aqueles manjares. Muitas vezes, em empresas, em alguns lugares, nós nos contaminamos, nós escutamos o que os líderes falam e a gente acaba se contaminando. Não se contamine, Deus vai te exaltar onde você estiver, se você estiver comprometido com a palavra de Deus. Assim como Daniel foi. Não tenha medo de ser verdadeiro, não tenha medo de falar a verdade, não tenha medo de falar que você é comprometido com Deus, porque assim como Deus foi com Daniel, Ele vai ser com você. Amém? Vamos abrir no Daniel 1, de 8 a 9. Eu vou citar justamente essa passagem. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção de iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Qual foi o resultado do comprometimento de Daniel? Daniel 1:15. E, ao fim de 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Gordos de carne aqui é saudável, né? A Bíblia é a tradução, não é gordo que o cara estava obeso. Estava saudável, estava com a... Porque o eunuco tinha medo, ele falou, olha, eu vou dar alface para esse camarada aí, ele vai ficar doente, né? Só legumes, enquanto todo mundo está comendo carne e tal, comendo massa, lasanha, picanha, esse cara vai viver de alface. E não foi o que aconteceu. Deus foi tão tremendo para Daniel e para os seus amigos, que o exaltou e o deixou melhor do que os outros. E não importa o que o mundo te oferece, é isso que eu já tinha falado. O nosso posicionamento diante de Deus é aquilo que vai nos alimentar. A palavra de Deus vai nos alimentar. Você não precisa se contaminar. Você não precisa comer daquilo que Satanás te oferece. Se alimente da palavra dele. Esses legumes, essas verduras significam aqui, é uma representação de que enquanto eles estavam comendo lixo oferecidos a ídolos, Daniel e seus amigos estavam comendo da palavra, estavam confiando em Deus. Então, come da palavra de Deus. Tenha um posicionamento, se alimente daquilo que Deus te dá, não se alimente daquilo que o mundo te dá. O mundo não tem nada para você. Ele só tem destruição. E você vai ser alimentado. E tua alma vai ser alimentada. O teu espírito vai ser alimentado. Amém? Isso me faz lembrar outra historinha. Eu falei, esse camarada vai contar um monte de historinha aqui hoje. Tinha um pastor que citava para nós. Que você tem 2 cachorros, um escuro e um claro. Qual que é mais forte? Qual que é, pastor? É o que se alimenta mais. Então, isso acontece nas nossas vidas. Nós temos a carne e nós temos o nosso espírito. O que é mais forte nas nossas vidas? A carne ou o espírito? É aquilo que é mais alimentado. Aquilo que você alimentar é aquilo que vai ficar mais forte. Se você só gosta dos prazeres da carne, se você só assiste o que não presta, escuta o que não presta, fica o dia inteiro escutando Datena, Marcelo, não sei o que lá, com a cabeça cheia de porcaria, é isso que você vai ser. Você vai ser enfraquecido, tua alma vai ser levada por esse levante de Satanás. Agora, se você dedica a tua vida a Deus, ao invés de estar assistindo porcaria, escutando o que não presta, você está lendo a Bíblia, escutando a palavra de Deus, o teu espírito vai ser alimentado. Amém? O teu espírito vai ser alimentado, a tua alma, o bispo comentou aqui na quarta-feira passada, que a alma é fraca, ela é levada por aquilo que é mais forte na nossa vida. Então, o nosso sentimento, se você é carnal, os teus sentimentos vão ser carnais. Se você é espiritual, o teu sentimento vai ser espiritual. A alma, ela está na divisão. Por isso que a palavra de Deus, ela discerne e ela penetra na divisão entre a alma e o espírito. Amém? Daniel 1, versículo 20. Daí está rapidinho. Em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei
lhes perguntou os que achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Assim como Deus deu sabedoria a Salomão, Deus deu sabedoria 10 vezes mais sabedoria para Daniel do que todos os magos da Babilônia. Há um tempo atrás eu tive uma experiência que o bispo me chamou, eu acho que eu estava na sede ainda. Eu estava com um problema na empresa tal, e Deus falou, e o bispo, Deus usou ele e falou, Deus vai te dar alguma coisa diferente. Eu não sei o que é, ele está te dando. E me deu uma fórmula, eu tinha desenvolvido uma fórmula de uma cola, muitos anos atrás, e eu estava enroscado no meio do caminho lá, porque a coisa vinha mudando. Todo produto tem um ciclo, e aquele produto que eu tinha desenvolvido estava acabando o ciclo dele. E realmente Deus me deu uma coisa simples, era uma coisa tão simples que eu não esperava. Eu falei, a coisa mais fácil que tem é a coisa que Deus me deu, sim, de uma noite para o dia, e a coisa deu certo. Só que nós devemos ter sabedoria. Tudo aquilo que Deus te dá de estratégia, você não deve revelar. Eu acabei de bobeira até comentando com o representante, depois roubaram a minha fórmula. Então, a gente tem que confiar apenas em Deus. Não confio nos homens. Principalmente os homens que não são homens de Deus. Não coloque tua vida na mão de pessoas que não são homens de Deus. Porque a qualquer momento eles mudam de lado. Mas se nós estivermos comprometidos com Deus, Deus irá nos sustentar. Amém? Tiago 1,5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém. Então a palavra de Deus nos diz que, se nós formos comprometidos com a palavra dele, e pedirmos a ele, sabedoria ele nos dá. Não importa a área que você trabalha, não importa o que você faz, se é dentro de casa, se é no serviço, se é na igreja, se você tiver alguma dificuldade de fazer alguma coisa, peça a Deus. Que assim como Deus me deu aquela fórmula, quando o bispo falou para mim, ele vai te dar uma estratégia. Ele vai te dar um escape. Porque você é comprometido com Deus. Ele não vai te deixar na mão. Se você está precisando de um emprego, se você está precisando de uma porta, de um escape, confie em Deus. Seja comprometido com a palavra dele. Seja comprometido com a obra dele. Que ele vai abrir a porta para você. Amém? Pessoas comprometidas com Deus são saudáveis, como Daniel foi. Deus vai te fortalecer e curar. Não importa. Jesus carregou sobre si nossas enfermidades. Não importa o problema que você tem. A pastora contou aqui o testemunho dela. Foi na quarta-feira. Eu tenho até meu testemunho também, que eu andei meio apavorado aí com os problemas de intestino, andei preocupado, que tudo que eu lia na internet me levava a crer que eu estava com câncer no intestino. Eu já sou meio apavorado. E aí, fui lá, fiz o exame, graças a Deus, não deu nada. Mas, nesse meio tempo, nesse caminho, eu aprendi muito. Principalmente a buscar a Deus e se comprometer com a palavra dele. Então, às vezes, a gente passa umas dores de barriga e Deus quer ensinar a gente. Às vezes, a gente passa umas chamadas, a gente fala, meu Deus, eu não sei porque eu estou passando isso. Você não sabe, mas Deus sabe o que você está precisando. A gente não sabe que aquele remédio amargo, a gente, na hora, é amargo de tomar, mas é ele que vai te curar. Não vai ser aquele remedinho docinho, não. Vai ser a vacina, aquela coisa que dói mesmo. É ali que Deus vai te pegar. Mas é ali que ele vai te ensinar. E é ali que você vai se comprometer com a palavra dele. Amém? A terceira epístola de João, o versículo 1, do capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então nós sabemos que, o que ele está falando aqui? Eu quero que você vá bem, assim como a tua alma é sã. Eu quero que você vá bem de saúde, assim como a tua alma é sã. Então nós sabemos que muitas doenças que nós temos, às vezes, são doenças psicossomáticas. Às vezes você vai no médico e ele não encontra nada, só que você está doente. Você está com algum problema. Por quê? Porque você somatizou aquilo. Então, se você for curado de alma,
muita coisa do teu organismo não vai reagir para o mal. Às vezes você está com dor de cabeça, meu Deus, estou com dor de cabeça. Não tem nada. Da onde vem aquela dor de cabeça? Se não for demônio, se não for nada orgânico, é tua alma que está te atrapalhando o teu físico. Amém? Então nós sabemos que pessoas comprometidas com Deus são saudáveis, porque a alma dela está preenchida. Porque o Espírito Santo está ali cuidando dele. Amém? Dos sentimentos dele. Pessoas comprometidas com Deus têm também o quê? Inteligência. Vamos ver Provérbios. Provérbios 2, de 1 a 7. Está muito corrido? Está indo? Amém? Vamos lá? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçarás a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, aqui ó, da sua boca, e que vem o conhecimento e o entendimento. É que vem da boca de Deus que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Então a palavra de Deus é bem clara aqui. Ele dá entendimento, ele dá sabedoria àqueles que o buscam. Você tem algum problema, busca de Deus. Ah, meu Deus, tem que fazer uma prova. É lógico, você tem que estudar, né? Não vai querer colar e orar depois, para o professor não pegar. Você tem que correr atrás, estudar e pedir a Deus. Se você tiver alguma dificuldade, Deus, me ilumina, me ensina isso aqui que eu estou com dificuldade. Deus vai te dar sabedoria. A palavra dele está dizendo. Não sou eu aqui. A palavra dele está dizendo. Amém? Terceira coisa que os comprometidos com Deus têm. Capacidade espiritual. Tem unção. Tem capacitação de Deus. Pessoas comprometidas com Deus trazem a unção. Você não vai ver, a não ser que for enganação de alma, homens totalmente com a vida toda torta, trazer a unção de Deus. Tome cuidado. Eu lembro que anos atrás tinha um camarada que ia na igreja lá e fazia o fogo e não sei o que lá, e eu não sentia nada. Eu falei, Deus, eu estou com algum problema, todo mundo está bem aqui, eu estou com algum problema. E a vida do cara toda torta. Então, será que aquela unção lá era o quê? Que fogo estranho era aquele? Então, a pessoa comprometida com Deus traz a unção. A pessoa com a vida torta, uma hora vai aparecer. Se for enganação, aquilo vai aparecer. Atos 5,15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Então nós vemos aqui que a sombra de Pedro curava. Mas Pedro não era aquele mesmo camarada que negou Jesus, aquele mesmo. Aquele que foi andar sobre as águas e duvidou, aquele mesmo. Só que depois ele se comprometeu. Quando Jesus curou ele ali, quando Jesus chegou para ele, que ele havia negado, Jesus voltou e falou, Pedro, tu me amas? Eu até citei isso aqui, uma palavra que eu trouxe. Ele falou, amo. Perguntou 3 vezes para ele. A mesma cura, a mesma quantidade de vezes que ele negou Jesus, Jesus perguntou se ele amava. E ele falou que amava. E Jesus curou ele ali, falando, apacenta minhas ovelhas. Amém? E ali ele foi comprometido com Deus. A partir dali, ele não era apenas um aprendiz. Ele era um comprometido com Deus. Ele era um comprometido com Jesus. Tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele viu de Jesus, ali caiu a ficha dele. E ele tomou um posicionamento. E ali ele se comprometeu. Ao ponto da sombra dele curar depois. Amém? Então a pessoa comprometida com Deus, aquela que realmente está junto, não importa o que for. Nós sabemos que Pedro foi crucificado. E ele falou que ele não era digno de ser nem crucificado como Jesus.
Foi crucificado de cabeça para baixo. Ele se comprometeu. Vocês acham que antes, se ele negou Jesus na cruz, ele queria segurar essa bronca e morrer de cabeça para baixo? Crucificado, não. Mas depois que ele se comprometeu, ele falou, agora eu estou aqui para o que der e vier. Até a morte. Amém? O quarto resultado de uma vida comprometida com Deus são as bênçãos de Deus. E agora a gente vai voltar para a palavra profética aqui. Deuteronômio 28, de 1 a 8. Deixa eu ver se eu estou muito atrasado aqui. Um pouco. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, quando se comprometer com o Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás o fruto do teu ventre, bendito serás e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e tua amassadeira. Ó, aqui a gente não tem vaca, a gente não tem cesto nem amassadeira. Mas nós temos emprego, nós temos carro, nós temos casa, nós temos aluguel para pagar, nós temos condomínio para pagar. Em tudo isso você vai ser bendito. Amém? Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres as mãos. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então, onde você estiver, qual que é a tua terra? É tua empresa? Qual que é a tua terra? É o salão de cabeleireiro da pastora? Aquela é a terra que Deus te deu. Qual que é a tua terra? É tua casa? É a tua igreja? Essa é a terra que Deus te deu. Ali você vai ser bendito. Por quê? Porque você é comprometido, você ouviu a voz de Deus e obedeceu os mandamentos dele, se comprometeu com ele. Eu não vou nem falar das maldições aqui. Deixa as maldições para lá. É tudo o contrário do que tem aqui. Mas a gente sabe que quando nós ouvirmos a voz de Deus e nos comprometermos com ele, nós seremos benditos, nós seremos abençoados em tudo que nós fizermos. Amém? Daniel, ele foi tão abençoado ao se comprometer, eu já citei algumas coisas sobre isso, que as lideranças caíram, mudaram e Daniel continuou posicionado. Quem se compromete com Deus nunca está amarrado a homem algum. Não importa se o seu camarada cair, não importa se teu chefe mudar. Não, mas eu sou amigo do meu chefe ali no serviço. Aí eu tenho medo, se ele for mandado embora, como é que vai ficar a minha situação? No meu caso, meu chefe é meu amigo. Mas eu estou ali há 27 anos. E não foi meu chefe que me colocou lá. Pelo contrário, eu que ensinei ele a trabalhar. Hoje ele é meu chefe. Mas Deus me colocou ali. E ele só vai me tirar quando ele quiser. Já tentaram me tirar, já tentaram me derrubar, já entraram por 7 caminhos, entraram por um caminho, fugiram por 7, e Deus me sustentou. Já mudei de um monte de chefe. Já tive, e Deus me sustentou ali. Eu espero que esse chefe continue, até porque ele é meu amigo, eu gosto dele. Mas, se ele sair, Deus que é meu sustento ali. É o compromisso que eu tenho com Deus que vai sustentar a minha vida. Não são homens que vai segurar. Assim como Daniel. Mudaram reis, voltaram reis, caíram reis, e ele ficou lá, até o fim da vida dele. Ninguém viu o Daniel de mochilinha nas costas voltando. Ficou lá. Pelo contrário, quando o reino foi dividido, Dario deu um chapéu no Ciro, pegou ele e levou para a Pérsia, né? Dario era da Pérsia, né? Exatamente. Entendeu? Então ele tinha o privilégio dele, porque ele era um homem comprometido com Deus. Amém? Nós sabemos que se levantaram contra ele, daquela situação, que tentaram armar, os líderes tentaram armar contra ele, para derrubar ele, para matar ele, e jogaram ele na cova dos leões. Mas Deus foi fiel com ele, porque ele era fiel com a palavra de Deus. Às vezes a gente fala, ai, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Ah, mas Deus é fiel comigo. Se eu tiver a vida toda torta, Deus continua fiel com a palavra dele. Mas com a minha vida torta, é eu que vou ter que me entender.
Então Deus é fiel à palavra dele. Se você for comprometido com Deus, ele vai ser fiel com a palavra dele e vai cumprir. Você vai ser abençoado, você vai ser curado, você vai ser cuidado, você vai ser preservado. Amém? Mas Deus é fiel à palavra dele, não à nossa vida, se nós não estivermos alinhados à sua palavra. Amém? Outro camarada, a gente já falou bastante de Daniel. Vamos falar de outro homem que foi comprometido com Deus, que foi José do Egito. Inclusive a Record agora está passando, né? A história de José do Egito, uma das histórias mais bonitas da Bíblia, de conquista, de perdão e tal. Então nós sabemos que o que aconteceu com José do Egito? Ele foi invejado. Nós sabemos que os irmãos dele invejavam ele. Ele foi perseguido. Ele foi vendido como escravo. Ele foi caluniado. Aquela mulher de Potifar lá, a Patifona, o que ela fez com ele? Patifona pegou e falou, ele tentou me seduzir, tentou me estuprar. E aí ele pegou e falou, e agora? O que eu vou fazer? Quem poderá me defender? Deus pode defender. Entendeu? Ele foi jogado na prisão. Mas Deus não permitiu que ele morresse. Por quê? Num caso desse, o Potifar podia chegar e falar, vou matar esse camarada aí. Mas eu acho que até Potifar tinha dúvida se o que ele fez estava errado mesmo. Ou se não era a Patifona que tinha feito alguma coisa errada. Tá bem? E nós sabemos que José passou por todos esses problemas. Só que, o que aconteceu? Qual foi o fim dele? Deus o exaltou. Por quê? Porque ele era bonito? Toda novela eles colocam ele o mais bonito, né? Apesar que esse ator ele não é muito bonito, mas tem... Não, Deus exaltou porque ele tinha compromisso com ele. Tinha compromisso com a palavra. Mesmo ele sendo inocente, falando coisas para os irmãos dele que não deveriam falar. Às vezes a gente erra também, viu, irmãos? Deus nos mostra as coisas, a gente pega e dá com a língua nos dentes. Então, não, vocês vão me servir, meu pai vai me servir, minha mãe, então tá bom. Então nós vamos arrumar uma cova para te jogar. Com tudo isso, Deus vai contribuir para o bem. Deus contribuiu para o bem de José. E nós sabemos que José acabou como o quê? Governador do Egito, da nação mais forte da época. Ele foi o segundo homem. Só respondia para Faraó. O resto era tudo Potifar, Patifona, estava todo mundo embaixo dele. Ele poderia ali se vingar e falar, quem fez comigo aprontou, eu vou arrebentar com todo mundo. Não fez nada. Perdoou todo mundo, perdoou os irmãos, perdoou todo mundo. Se você tiver compromisso com Deus, perdoe. Deus vai te exaltar, não é a vingança que vai te mudar. A vingança não vai te levar a lugar nenhum. Perdoe as pessoas que te fizeram mal. Aquele cara comprometido com Deus, ele sabe que a justiça vem de Deus. A justiça não vem das nossas mãos. A justiça não vem daquilo que a gente acha, do que a gente quer. A justiça vem de Deus e a justiça foi sobre a vida dele. Amém? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que comprometem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se a gente andar comprometido e dentro do propósito de Deus, seremos abençoados. Às vezes a pessoa cita isso aí aleatoriamente. Tudo vai contribuir. Será que eu estou dentro do propósito de Deus? A Bíblia fala. São chamados segundo o seu propósito. A gente tem que estar no propósito de Deus. Não adianta eu estar com a vida toda zoada e estar quebrando a cara e falar, não, mas tudo contribui para bem. Contribui, é. Tem coisa que não contribui, não, para o teu bem, não. Porque você não está no propósito de Deus. Você não está vivendo uma vida comprometida com Deus. Está vivendo a vida torta, então a coisa vem torta mesmo. Você lembra daquela música do hominho torto lá? Da casa torta? Se ele for comprometido, Deus muda a vida dele e desentorta ele. Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que estão comprometidos com Ele e com a sua palavra. Amém? Vamos fazer uma reflexão essa noite aqui. Está faltando 10 minutos para acabar. Tem mais algumas coisas, mas a gente vai. Estamos comprometidos com Deus? Pessoal, quando a gente está aqui em cima, primeiro a gente fala para nós mesmos. Eu vou perguntar para mim, Celso, você está comprometido com Deus? Temos vindo buscar a Deus na casa dele? Temos vindo aprender a sua palavra na escola bíblica, aquilo que o pastor falou. Hoje nós acabamos o estudo da escola bíblica, da família. Nós não temos nenhum problema em casa?
Está todo mundo sem problema nenhum. Não, a gente sabe que sempre nós temos problemas. E aqui é o lugar de aprender. Aqui é o lugar de buscar. E nós aprendemos 3 meses sobre família. Como levar o filho a adorar a Deus, como cuidar da família, tinha assuntos diversos, até sobre sexo, tudo. Foi 3 meses de família. Overdose de família. De palavra de Deus. E aqui nós aprendemos muitas coisas. Era para a igreja estar cheia, né, na escola bíblica. Por quê? Temos problemas. Nós tivemos uma aula que eu dei aqui, eu dei uma pesquisada, e até chamou a atenção dos pastores, a gente ficou estarrecido. Porque é uma pesquisa que saiu que falou que 40% da população carcerária são filhos e netos de evangélicos. O que tem de Ias lá, de Isaías, de Davi, Samuel, de El e Ias é o que não falta. Então, é só frequentar a igreja de vez em quando sem compromisso com Deus? Não. A gente tem que vir buscar. Nós temos culto de oração. O pastor vem chamando a gente para se posicionar no culto de oração. Nós precisamos de oração. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. Acordar um pouco mais cedo no domingo, irmãos, é 10 horas da escola dominical. Não é 6 horas da manhã. Vem buscar a Deus. Se você quiser ter uma vida comprometida com Deus, se você quiser que Deus se comprometa com você, você tem que se comprometer com Ele primeiro. Você tem que dar teu passo de compromisso. Amém? Uma vida vitoriosa é uma vida de compromisso com Deus. Mateus 7:11. Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ou aqueles que lhe pedirem, aqueles que estão comprometidos com a palavra dele. Deus que está falando. Jesus falou isso aqui. Se você que é mau, e nós somos maus, nós erramos, nós pisamos na bola, nós pecamos, nós temos um monte de problema. Se a gente que é mau, a gente gosta de dar coisa boa para os nossos filhos, imagine Deus que é perfeito. O que Ele não vai dar para você? Se você se comprometer com Ele. Amém? Eu tenho plantado na minha vida. Faça tudo nessa vida como você estivesse fazendo para Deus. Quando você for trabalhar, fala, eu não vou enriquecer meu patrão, não. Tem gente que fala, eu vou lá para enriquecer o patrão. Não, trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus. Exerça o teu ministério como se estivesse fazendo para Deus. Venha na igreja, limpe o chão como se estivesse fazendo para Deus. Cuida das cadeiras, cuida do altar. Faça tudo como se estivesse fazendo para Deus. Eu já vi muitos ministérios caírem, muitas pessoas desistirem da obra de Deus, muitas pessoas se decepcionarem, se desviarem. Porque eu fui lá, eu fazia, acontecia, tal, e me decepcionei. Por quê? Você estava fazendo para você? Você estava fazendo para homens? Você estava fazendo para quem? Eu tenho certeza que se a pessoa fizer para Deus, ela nunca vai se decepcionar. Porque homens erram. Nós erramos, os pastores erram, nós erramos. Você vai esperar da gente que não tem erro? Meu líder do louvor, ele me magoou. Eu magoo mesmo, às vezes eu dou umas pegadas. Mas não espera nada de mim. Espera de Deus. Você está fazendo para Deus, não está fazendo para mim. O que eu vou poder dar para você? Não vou poder dar nada. Agora, se você for comprometido com Deus, Ele vai te dar. Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que fazem, daqueles que têm compromisso. Nós, homens, não podemos fazer nada. Faça tudo como se fosse para Deus, que Ele vai poder te retribuir. Vamos ser comprometidos com Ele, com a palavra. Ele que vai te dar a recompensa. Amém? Daniel foi um jovem comprometido. Daniel foi um homem comprometido. Daniel foi um velho comprometido. Então nós vemos que a vida inteira dele, ele foi profeta. E teve coisas que Deus usou Daniel para falar que nem se cumpriu ainda. Daniel foi um profeta que revelou sonhos, segredos. E o livro de Daniel é linkado ao Apocalipse. E nós sabemos que ele foi um profeta tão maravilhoso, messiânico, falou de Jesus, e falou também de coisas que ainda vão acontecer. Daniel 12, de 1 a 3. Acabando, hein?
E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Todo aquele que for comprometido com Deus. Vai estar ali no livro. Amém? E muitos dos que dormem em pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muitos ensinam a justiça. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então aqui tem uma revelação de Daniel, que nem se cumpriu. De um homem comprometido com Deus. Deus deu coisas grandiosas para ele, deu futuro para ele ver. Isso aí há 600 e quase 2.600, mais de 2.600 anos atrás. Deus já revelou coisa que nem aconteceu, que nós vamos ver ainda. Amém? Compromete-se com Deus e com a sua palavra. E Ele vai cuidar de você. Mateus 6, 31 a 33. Bem? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, nosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? É isso que nós tínhamos para hoje. Falar sobre comprometimento. Falar sobre aquilo que Deus tem para nós. É um tempo novo que Deus quer. Nós não somos mais crianças. Nós não somos mais meninos que devemos ser alimentados por leite. Mas nós temos que ver a vontade de Deus em nossas vidas. Já está na hora de nós crescermos, tomarmos um posicionamento, nos comprometer com Deus e com a sua palavra. Amém? Pastor?